Segunda Reis, capítulo 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, tornou-se rei. Ele tinha 25 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadim de Jerusalém. Ele fazia o que era certo aos olhos de Jeová, mas não como Davi, seu antepassado. Amazias fez tudo conforme Jeoás, seu pai, tinha feito. Mas os altos sagrados não foram removidos e o povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos sagrados. Assim que ele obteve firme controle do reino, matou os seus servos que haviam matado o rei, seu pai. Mas não matou os filhos dos assassinos, pois agiu conforme diz o mandamento de Jeová escrito no livro da lei de Moisés. Os pais não devem ser mortos por causa dos filhos, e os filhos não devem ser mortos por causa dos pais. Cada um deve ser morto por causa do seu próprio pecado. Ele matou os edomitas no Vale do Sal, 10.000 homens, e tomou a cidade de Sela na guerra. E o nome dela foi mudado para Jocteel, como é chamado até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer: venha, vamos nos enfrentar numa batalha. Jeoás, rei de Israel, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: um espinheiro no Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: dê sua filha ao meu filho como esposa. Mas um animal selvagem do Líbano passou onde estava o espinheiro e o pisoteou. De fato, você golpeou Edom, e por isso seu coração ficou arrogante. Alegre-se com sua glória, mas fique na sua casa. Por que provocar uma desgraça e cair, levando Judá com você? Mas Amazias não escutou. Assim, Jeoás, rei de Israel, pôs-se em caminho. E ele e Amazias, rei de Judá, se enfrentaram numa batalha em Bet-Semes, uma cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua casa. Jeoás, o rei de Israel, capturou Amazias, rei de Judá, filho de Jeoás, filho de Acasias, em Bet-Semes. Depois Jeoás o levou a Jerusalém e fez uma brecha de 400 côvados na muralha de Jerusalém, do portão de Efraim até o portão da esquina. Ele pegou todo o ouro, a prata e todos os objetos que havia na casa de Jeová e no tesouro da casa do rei, além de capturar reféns. Depois voltou a Samaria. Quanto aos outros acontecimentos na história de Jeoás, o que ele fez, os seus atos poderosos e a sua guerra contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então Jeoás descansou com seus antepassados e foi enterrado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto aos outros acontecimentos da história de Amazias, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Judá? Mais tarde, conspiraram contra ele em Jerusalém e ele fugiu para Laquis, mas mandaram homens atrás dele até Laquis e o mataram ali. Então, seu corpo foi trazido de volta a cavalo e ele foi enterrado com seus antepassados em Samaria, em Jerusalém, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou então Azarias, que tinha 16 anos de idade, e o fizeram rei no lugar de seu pai, Amazias. Ele reconstruiu Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com os seus antepassados. No 15º ano de Amazias, filho de Jeoás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou por 41 anos. Ele fazia o que era mal aos olhos de Jeová. Não se desviou de todos os caminhos que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Israel a cometer. Ele restabeleceu os limites do território de Israel, desde Lebo-Amate até o mar do Arabá, segundo a palavra que Jeová, o Deus de Israel, havia falado por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta de Gat-Hefer.
pois Jeová tinha visto que a tribulação de Israel era muito amarga. Não havia restado ninguém para ajudar Israel, nem mesmo o desamparado e o fraco. Mas Jeová tinha prometido não apagar o nome de Israel debaixo dos céus. Por isso, ele o salvou pela mão de Jeroboão, filho de Joás. Quanto aos outros acontecimentos da história de Jeroboão, tudo o que ele fez e os seus atos poderosos, como lutou e recuperou Damasco e Amate para ajudar Israel, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Israel? Então, Jeroboão descansou com seus antepassados, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, tornou-se rei em seu lugar.